família. Esquece o jogo, que a gente já vai se irritar com o jogo. Esquece o resultado, o placar, a gente já vai se irritar aqui juntos com isso tudo. Mas sabe o que eu tô pensando agora? Por quê, papai do céu? Por quê? Como um amigo um dia disse, um vascaíno comentou comigo, Thiago, o Vasco faz eu duvidar da minha fé. Eu estou assim nesse momento, cara. Juro pra você. Por que isso com a gente? Por que o Vasco? Por que o vascaíno? Isso não pode ser normal, mano. Isso não é normal, uma coisa muito estranha, cara. Caraca, parece que nosso cavalo não vai andar nunca, mané. Caralho! Mano do céu, cara. É assim, sem palavras, velho. Fica difícil, mano, entender o que acontece, cara. Que bagulho doido, mano. Que bagulho doido, mano. Desculpa, família, porque realmente... Difícil... Mas vamos lá, né? Tentar falar alguma coisa aqui do jogo de hoje, porque é mais um jogo difícil, né? De comentar alguma coisa. Muito difícil. Família, eu acho que assim, vou começar logo pelo debate principal e depois a gente faz alguma análise do jogo em si. Eu acho que o debate principal se chama Fernando Diniz. E eu consigo avaliar essa situação de duas formas. O jogo e o todo, certo? O jogo e o todo. O todo leva a grande maioria, mano, a pedir, a exigir a demissão do Fernando Diniz. Porque parece que a cada jogo, a cada minuto, a coisa não vai, mané. Não vai. Tá muito assustador. O Vasco não vence, mano. O Vasco não consegue vencer. E sabe o que me assusta mais disso tudo? Não venceu a Chapecoense. Cara, Cara, eu acho que o esporte não era pior que a Chapecoense. Não era. A Chapecoense é muito pior que o esporte do ano passado. Muito pior. Essa Chapecoense, ela é terrível de ruim. Terrível de ruim. Um time que joga fechado desse jeito, que não puxou, não acertou um contra-ataque durante o jogo, nada, não fez nada. A defesa deles estava assim, ó, Vasco, me vence. Toma a bola Coutinho, toma a bola Andrés Gomes, toma a bola Nuno Moreira, me vence, pelo amor de Deus. Eu quero perder para vocês aqui. Eu quero perder, me ganha, me ganha. E o Vasco não conseguiu vencer. Do pior time dos últimos 10 anos do Campeonato Brasileiro. Sem sombra de dúvida. Os zagueiros horrorosos, os volantes fracos, não saía jogando, dando pé. Família, sabe o que eu consigo entender? Porque o time da Chapecoense é terrível de ruim. O Vasco com o Nuno, com o Coutinho, com o Thiago Mendes, com o Brenner, enterrando, fisicamente falando, o cara sem mobilidade, sem nada, e mesmo assim o Vasco pressionando o tempo inteiro. Roubando a bola no campo de defesa toda hora. Quando você viu o Vasco com esses jogadores aplicar isso? Você nunca viu. Você nunca assistiu o que aconteceu hoje. Você pode avaliar, analisar o Vasco, né? Pô, o Vasco hoje estava com mais energia, conseguiu ali entender os movimentos. Cara, sei lá, pode até ser, na sua visão. Mas na minha visão estava muito claro que o time da Chapecoense é terrível de ruim. Terrível de ruim. Muito ruim, mas muito ruim. E o Vasco não conseguiu vencer a Chapecoense. Então você olha o todo e olha o placar de hoje, 1-1, Vasco e Chapecoense, você fala, não pode. Tem que demitir. Porque a mensagem que fica é que o Vasco não vai ganhar mais de ninguém, mano. É isso que fica. E aí o outro lado, né? Olhar o resultado e o todo, que eu comentei, agora a gente olha o jogo. Família, eu, sinceramente, não consigo culpar o Diniz. Pode me xingar, pode falar o que quiser, é uma opinião, tá? Se você acha que eu tô falando merda, que é um absurdo, quer me mandar tomar, não manda. Só, né, sai do canal e volta no momento mais tranquilo. Mas eu não consigo culpar o Diniz pelo resultado de hoje, pelo placar de hoje. Seria, sim, uma injustiça na minha parte, uma injustiça tremenda. Porra, tremenda. Família, 500 chutes contra 1 no gol da Chapecoense. 1 no gol. O senhor Brenner perdeu 3 gols inacreditáveis. 3 inacreditáveis. O senhor Coutinho poderia ter feito gols, poderia ter colocado companheiros, não um companheiro, companheiros pelas jogadas que estavam sendo criadas em condições de marcar. O jogo de hoje poderia ter sido facilmente uns 7, uns 6-0. Facilmente. E aí eu vou culpar o treinador, porque o que a gente está falando aqui, gols inacreditáveis foram perdidos no dia de hoje.
eu não consigo culpar treinador. Eu tô vendo muita gente, por exemplo, lá no grupo de membros, comentar sobre as substituições, tá? Só que é o que eu falei com um amigo também desabafando. Eu falo, Will, que me mandou mensagem, ele tá de prova. Falei, Will, esse debate da modificação do Diniz não aconteceria hoje se o Brenner tivesse feito o simples, gente, o simples, acertar o gol. Ele conseguiu o mais difícil em 3 oportunidades. Eu não tô nem falando que ele sai cara a cara, não. Que esse também é um absurdo, mas aí coloca na conta do ritmo. A cabeçada, o gol desse tamanho, o goleiro pula, ele acerta a trave lá. O desvio, ele acerta a trave, ele volta e consegue chutar fraco. O goleiro praticamente na linha, se ele chuta mais forte a bola entra. E agora também outro, só chapar, ele zone a bola. Inacreditável, assim, uma coisa surreal. Por isso que no início do vídeo eu desabafei com vocês. Cara, papai do céu, Senhor, o que é isso? Que coisa é essa que segura a gente de uma certa forma? Uma coisa que não tem explicação. Empatar o jogo hoje, cara, é difícil de entender, mano. É muito difícil. Eu acho que nem naquele jogo contra o Ceará foi desse jeito aí. Foi desse jeito. Porque, cara, foram muitas oportunidades. Muitas, assim, na cara do gol. Na cara. Eu nunca vi o Vasco criar tanto assim. Oportunidades fáceis de serem concluídas e o Vasco não marcar. Família, eu juro pra você, pela saúde da minha filha, o jogo, a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, né, muita coisa pra acontecer ainda, mas eu tava nervosa, né, eu tava com uma coisa na barriga assim, um embrulho muito louco, porque isso tava me agoniando. Falei, esse cara, não é possível tantas chances dessa, e o Vasco vai perder essa merda, velho, porque foi uma derrota. Isso que aconteceu agora há pouco foi uma derrota, o Vasco perdeu pra Chapecoense. O Vasco perdeu pra ele mesmo, cara. Mas, meu Deus do céu, cara. Então você vai falar das mudanças, mudou errado, mudou isso. Cara, aí é que eu falo assim, se você não tiver uma tranquilidade pra analisar, e olha que eu critico muito o Diniz e vocês sabem disso. E vocês sabem, inclusive o time que ele entrou em campo hoje eu não entraria. Mas o time que ele entrou em campo no primeiro tempo era pra ter saído com uns 3, 4-0 fácil. Fácil. Porque o time da Chapecoense é terrível de ruim. Muito ruim. Muito ruim. Só que aí nas modificações, ele coloca o David no lugar do Brenner, e aí muita gente pode chegar, assim como eu também achei isso, que ele já poderia ter tirado o Nuno, ter tirado o Coutinho, né, quando entrou uma galera, entrou os 500 jogadores da Chapecoense, eu também, na minha cabeça, ele poderia ter botado mais sangue, mas vendo o Inestrosa correr, hoje, vendo assim a perna, ele até dá um rabo de vaca lá, um carrinho pra salvar lá, mas vendo ele correndo, eu entendi porque ele demorou pra mexer, no Inestrosa. O Inestrosa entra no jogo, eu entendi, fisicamente estava acabado. Acabado, o cara não tava correndo, tá parecendo o Matheus França correndo, o Inestrosa. Aí eu entendi porque ele demorou. Aí eu entendi. Poderia ter entrado com o Rojas antes. Aí, entendeu? Mas hoje eu não consigo culpar o Fernando Diniz. Hoje não. Você pode falar que é energia, que é a urucubaca, com ele o Vasco não vai ganhar de mais ninguém. Jogo e o todo. Agora, só o jogo, eu só vou aqui, ó, só olhar pra Vasco e Chapecoense. Vasco, é impossível, Thiago, tá? Thiago. Impossível jogar na conta do Diniz. Não dá. Porra, olha os gols que o Brenner perdeu. Olha as jogadas que o Vasco não concluiu. Cara, muitas, assim, coisas surreais, assim. É inacreditável o Vasco ter saído hoje de São Januário com 1-0. Com 1. Inacreditável. E aí, pra completar tudo isso, e aí a parte da energia, é o que eu tô conversando aqui com o Papai do Céu, porque isso acontece com a gente, o nosso goleiro que cansa de salvar, dá-lhe uma pichotada dessa. Mas um fubá, assim, um frango, muito frango. Ah, não, Thiago, muito frango. Um goleiro do nível do Léo Jardim, e eu sou apaixonado pelo Léo Jardim. O gol desse, o gol de hoje, a falha do Léo Jardim, demorou pra sair, demorou a explosão, a explosão. Mão de alface. Esse gol é frango, pô. Esse gol é frango. Família, tem bolas de longe assim, que vão na gaveta, aí é difícil de achar. Mas a bola foi numa condição dele socar. Só que ele demora a sair, de repente, na intenção, pô, será que ele vai bater no meu gol? É no meu canto? Não sei. Mas, pô, a Vasco TV te mostra treinando todo dia, explosão pra cá, pulo pra cá, um gol, assim, não vou botar na conta dele, não. Mas foi um fubá, um frango gol que o Léo Jardim tomou. A responsabilidade da derrota, tá? Da derrota, não tem como não jogar na conta do Brenner. Não estou aqui encerrando a passagem dele pelo Vasco. Não, mas hoje é que dia? Dia 4, dia 5, não sei. Hoje, nesse mês de fevereiro, nesse dia de hoje, que eu não sei a data exata, a culpa do empate se chama Senhor Brenner. Não tem como perder tantos gols como o cara perdeu hoje. Repito, não estou encerrando a participação dele, o momento, a chegada dele, não tô não. Mas hoje ele foi o responsável por essa merda. Não foi o Diniz, foi ele. Ah, mas foi ele que escalou. É aquilo, quando o Diniz bota o GB, a galera, ele perdeu um gol, não presta, não serve. Tá vendo aí? Agora a gente tem que ter paciência com o Brenner.
A gente tem que ter paciência com o Brenner, não tem? Tem que ter com o GB também, porque o Brenner conseguiu, né, irritar muito mais que o GB lá contra o Flamengo. O GB perdeu um gol. Os gols que o Brenner perdeu, faça-me o favor. Faça-me o favor. Os gols de hoje foram infinitamente piores do que o GB perdeu. Porque aquela jogada do GB, foi um movimento rápido, ele tomou uma decisão rápida. Cara, o primeiro, ele teve tempo de conduzir, de bater forte, e os outros eu não quero nem falar. Eu não quero nem falar. Então, família, pra mim é isso, tá? Eu não vou nem fazer uma análise individual, porque não dá, né? Vou tocar no nome do Brenner, na falha do Léo Jardim, e vou falar sobre o trabalho do Diniz. Porque o debate é esse. Porque fica nisso. Um time que deu mais de, sei lá, 40 finalizações, não sei quantas no gol, a Chapecoense acertou uma vez o gol e fez o gol. Que análise que você faz? O que você fala desse jogo? Por isso que eu tô falando. Existe o todo e o resultado. O jogo não tem como botar na conta do Diniz. Não tem como. Ah, mudança. Que mudança? Que mudança? Olha os gols que os doentes perderam. Olha os gols que esses doentes perderam. A minha análise aqui é bem lúcida. Quando tem que culpar o Diniz, eu culpo. Olha o que ele fez contra o Mirassol. Eu só falei dele aqui nesse vídeo. Só dele. Hoje, como é que eu vou chegar aqui para vocês? Seria muito fácil chegar aqui e só pegar a maré. Porque hoje falar do Diniz é a maré. É a corrente. Falar do Diniz hoje é a corrente. Eu não vou nessa corrente. Não vou. Não vou colocar o resultado na conta do Diniz. Hoje foram os doentes que perderam gols que ninguém perderia. Ninguém perderia. Mas eles perderam hoje. Eles perderam. E aí construíram esse placar. Hoje, não tenho nada pra falar do Diniz. Nada pra falar. Porque, mudou isso, mudou aquilo, demorou a mexer, fez isso, fez aquilo. Gente, olha os melhores momentos. Olha cada gol. Cada lance que o Coutinho poderia ter tocado ali, o cara passado sozinho. O Nuno poderia ajeitar. O outro poderia tocar. Olha isso. O jogo. Olha o que aconteceu no jogo. Foi Vasco o tempo inteiro. Em cima deles, criando, chegando, e o time não conseguiu ganhar o jogo. Pra mim é isso.